Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, com o programa Conectados com a Palavra. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo não Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nesse ano, na nossa igreja local, nós estamos vivendo a vida frutífera. É o que Deus tem para você. E nós sabemos que quando permanecemos em Cristo e no seu amor, nós nos tornamos frutíferos. Isso é um privilégio. E por falar em privilégio, durante essas quartas-feiras nós vamos falar sobre uma nova série, sobre o grande privilégio ser frutífero. E é isso que Deus tem para a sua vida. Essa satisfação, essa alegria de exercer aquilo que, como ramos que estamos ligados à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, nós podemos frutificar. E eu quero te convidar durante essas quartas-feiras que aqui estaremos, falando durante 8 episódios de ensinamentos através da palavra do Senhor Jesus, para exercermos essa graça, esse privilégio, esse dom e capacitação que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai nos fornecer, ferramentar para que nós possamos produzir muitos frutos. Quero te convidar a orar. Eu só quero te pedir também algo antes de você orar, para que você possa parar, preparar a sua palavra, a sua Bíblia, deixar do lado o caderno, uma caneta e meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas produzirão em você vida e o Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora sim, eu quero te convidar a orar. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite e que satisfação orar com esse internauta, aonde quer que ele esteja, que vai acompanhar os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja lâmpada e luz. Que a tua palavra ilumine o coração, a mente e o espírito do teu servo ou da sua serva. E que de uma forma especial aquilo que João escreve na sua primeira epístola venha sobre ele ou sobre esta irmã a unção que traz conhecimento e que traz entendimento através da palavra rema revelada ao entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me como uma ferramenta, usa-me nas tuas mãos para edificar o teu corpo na noite de hoje. Eu oro crendo e convidando o Senhor para tomar as rédeas e nos guiar durante a ministração e o ensinamento da tua palavra em o nome de Jesus. Amém. O que tenho a não ser quanto amor em seu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti, Senhor. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho
muito amor em seu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade, Jesus, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. O Senhor é fiel, Jesus, nós confiamos em ti, em sua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou... Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos na série O Grande Privilégio Ser Frutífero. Nas semanas anteriores, você me acompanhou aqui no Conectados com a Palavra, e nós meditamos a respeito desse grande privilégio que nós temos de ser frutífero. No primeiro episódio, eu falei sobre o ministério de reconciliação, o privilégio que temos de exercê-lo. No segundo episódio, eu disse que uma das razões para que eu e você sejamos frutíferos é ser sábio, inteligente. No terceiro episódio, outra razão que nós meditamos é a respeito de eu e você, nós podemos ser agentes de mudanças. Nós somos capazes de mudar o destino de pessoas através do Espírito Santo, proclamando o Evangelho do Reino. Claro que é uma ação específica do Espírito de Deus. No quarto episódio, a outra razão que eu compartilhei com você é a respeito de produzir alegria no reino dos céus e produzir a alegria diante dos anjos. Na semana passada eu meditei com você outra razão para sermos frutíferos. No episódio 5º, somos estrelas. Brilhamos, como o apóstolo Paulo nos ensina, como Jesus disse que somos a luz do mundo, e assim sucessivamente. Hoje eu quero compartilhar com você o grande privilégio de ser frutífero, é que eu e você podemos ganhar almas. Você pode dizer isso comigo? Eu posso ganhar almas. Essa é uma tarefa da igreja, essa é uma tarefa do cristão, do discípulo amado. Nós somos alcançados por Jesus para alcançarmos outras pessoas. Nós fomos salvos para nos tornarmos um agente representando o reino de Deus aqui na terra. Por isso, nós podemos ganhar almas para o reino de Deus. Até então, nós nos tornamos sábios quando ganhamos almas para o reino de Deus. E algo que eu e você precisamos aprender e entender, que nós podemos ganhar almas através do testemunho da nossa vida. Você pode ganhar almas através do testemunho da sua vida. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corintos, a igreja em Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 3 e o versículo 2.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 vai dizer: vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eu vou repetir com você. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você somos a carta de Cristo. E através das nossas vidas, as pessoas podem conhecer e ler através do nosso testemunho pessoal. Jesus bem salientou isso quando ele está nos ensinando a respeito de termos uma conduta ética cristã verdadeira, em Mateus capítulo 5. Ele vai nos ensinar que nós nos tornamos referências e através da nossa vida, do testemunho da mesma, nós podemos ganhar almas para o reino de Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo 13, diz que eu e você somos o sal da terra. Posteriormente, no versículo seguinte, no versículo 14, Jesus vai dizer que eu e você somos a luz do mundo. Tanto o sal para equilibrar e temperar, como a luz para iluminar, trazer uma referência, mostrar clareza, o caminho a seguir. Jesus ele vai colocar essas duas situações sobre as nossas vidas para que nós possamos entender e saber que através do testemunho da nossa vida nós podemos ganhar almas para Jesus. Como vai o seu testemunho? As pessoas podem olhar para você e reconhecer Jesus, que você é um cristão ou um pequeno Cristo, verdadeiramente, em qualquer lugar que você esteja ou vá. As pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, na academia, no seu dia a dia, as pessoas que lhe cercam, têm em você alguém que se tornou uma referência com um testemunho vivo da sua vida? É isto que Paulo está nos ensinando quando ele diz que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos. Eu quero te fazer duas perguntas nessa noite. As pessoas conhecem a Cristo através do seu testemunho de vida? A segunda, que tipo de leitura do Evangelho, já que você é a carta de Cristo, as pessoas estão lendo através da sua vida? Eu aplico essa pergunta à minha pessoa também. As pessoas conhecem a Cristo através do meu testemunho de vida, estão conhecendo. Que tipo de leitura as pessoas estão fazendo, visto que eu sou uma carta de Cristo através do testemunho da minha vida? São duas coisas que nós precisamos pensar, porque essas duas situações estão dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 2, quando ele faz menção que eu e você somos a carta de Cristo. Por isso, nós precisamos despertar a atenção e entender que somos referência, somos o sal da terra. Eu lembro de uma passagem bíblica que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, o versículo 9, quando o profeta Eliseu constantemente passava por uma cidadezinha de Sunem, especificamente próximo da casa da sunamita, e no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no versículo 9, a mulher, ela testemunha dizendo: vejo que este é um santo homem de Deus. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Oh, aleluia, oxalá, que todos nós pudéssemos, tomar aqui, todos nós pudéssemos, aonde quer que nós estivéssemos, passando, indo, vindo, as pessoas podem olhar ou possam olhar e dizer: verdadeiramente, eis aí um homem santo, uma mulher santa, uma pessoa que se tornou um testemunho vivo de Deus. Paulo, ele vai nos dar um exemplo não apenas de falar, mas Paulo procurava praticar exatamente esse princípio do Evangelho, de ser uma referência como carta de Cristo na sua vida. Na sua carta aos irmãos Gálatas, aos Gálatas capítulo de número 2, versículo 19 e 20, Paulo vai falar como era a sua vida, uma vida de sal e luz, uma vida de carta de Cristo. Ele diz: porque eu,
mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que a sua vida era uma vida baseada em Cristo e nos seus ensinamentos, nas suas orientações. Ele diz, agora o meu viver é Cristo, Cristo vive em mim, e Cristo só pode viver em nós quando nós permanecemos na sua palavra, nós permanecemos no seu amor e nós permanecemos nele, como diz o próprio Jesus em João capítulo 15, na ilustração que ele faz do ensinamento da videira. Então, ele vai nos dar uma alegoria da videira, ele vai nos ensinar sobre a videira, e ensinando sobre a videira, ele fala que nós seremos frutíferos se permanecermos na sua palavra, se permanecermos no seu amor e se permanecermos nele. Isto é, trazendo a própria vida de Deus em nós. Jesus, certa ocasião, ele denuncia a obra do diabo e ele evidencia a sua missão. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus vai dizer que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está denunciando a obra do mal, mas ele revela a sua missão dizendo, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com o bom pastor e supremo pastor, que é Jesus, que o tipo de vida que Paulo estava vivendo, que eu e você precisamos viver, é a vida abundante de Deus. É o Zoe, ou Zoe. É quando Deus se manifesta na nossa vida que nós vamos extravasar esta vida abundante baseada especificamente nos ensinamentos de Cristo. Porque Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Posteriormente ele vai dizer, vivo pela fé no Filho de Deus. Viver pela fé no Filho de Deus é viver os ensinamentos do Mestre. E uma vida assim vai chamar a atenção. O profeta chamou a atenção da sunamita por causa da sua conduta, por causa de seu compromisso com Deus. Jesus, que é o nosso modelo e padrão, vivia da mesma forma, não se achou dolo nele. Ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, nele não se achou pecado. Porque ele tinha uma vida de uma referência, as pessoas sabiam que olhavam para ele e sabiam que ali havia uma luz e ele é o sal da terra. No entanto, ele disse, eu sou a luz do mundo, trazendo iluminação e fazendo referência. E nós precisamos viver as mesmas obras que Jesus viveu, não só no aspecto de obras que realizavam de uma forma de impacto de milagres, mas o maior milagre é quando nós podemos permitir que a vida abundante, a vida Zoe de Deus entre em nós, ou a vida Zoe de Deus entre em nós e nos faça transbordar a ponto das pessoas olharem para a gente e perceber. Como você vai fazer isso? Testemunhando com a sua vida. O salmista no Salmo 66, no versículo 16, na nova versão transformadora, diz o seguinte, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, eu lhes contarei o que ele fez por mim. Eu lhes contarei o que ele fez por mim. O salmista está dizendo que Deus fez coisas nele. E ele vai dizer, vai verbalizar, mas a sua vida vai demonstrar também da mesma forma aquilo que Deus operou na vida do salmista. E eu e você precisamos fazer isso, mostrar para as pessoas, com a nossa conduta, com a nossa ética, com a nossa moral, no dia a dia, seja em momentos bons ou nos momentos ruins, que a minha vida e a sua vida é um testemunho vivo de uma obra de um Deus que operou na minha vida e operou na sua. Eu quero voltar com você na igreja de Corinto, na segunda carta ainda do apóstolo Paulo, quando ele diz que nós somos a carta de Cristo conhecida e lida, no capítulo 3, e eu quero aprender com você junto. Como e de que maneira podemos nós testemunharmos para sermos esta carta de Cristo lida, conhecida no nosso dia a dia?
Nós vamos destacar pelo menos 4 princípios dentro desse texto. E nesse texto nós podemos aprender de que maneira nós podemos testemunhar com a nossa vida que verdadeiramente somos a carta de Cristo. Quando podemos testemunhar com a nossa vida baseado no ensinamento de Paulo? Quando? Primeiro, quando somos alcançados pelo Evangelho e através do Espírito Santo trabalhando em nós, nós reproduzimos a vida de Cristo. Vou repetir para você. Quando somos alcançados pelo Evangelho, você foi alcançado pelo Evangelho? Quando você é alcançado pelo Evangelho, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em você para que você produza a vida de Cristo, essa vida abundante. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 3, eu apenas vou destacar uma parte que diz: produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Eu vou repetir com você, vou aproveitar e vou ler o texto inteiro, o versículo inteiro. Vocês manifestam que são a carta de Cristo. Agora preste atenção. Produzida, isto é, alguém que foi trabalhado ou está sendo trabalhado pelo nosso ministério, isso é, pelo servir dos santos, daqueles que têm seus ministérios específicos para edificar a igreja. Alguém está sendo usado para produzir esse evangelho. Aí diz, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então a primeira coisa que eu preciso para testemunhar com a minha vida que eu sou de Cristo e vivo essa nova vida a fim de ganhar almas, quando eu fui alcançado, produzido pelo nosso ministério, nós fomos alcançados através do ministério. Alguns de nós aqui na Igreja do Brasil para Cristo não manda aqui, outros em outras igrejas Brasil para cristanas, né? Outros numa igreja batista, outros na igreja Assembleia de Deus, outros numa quadrangular ou comunidades evangélicas, outros e outros e outros em vários lugares, outros talvez numa praça, outros talvez nas ruas, outros até numa escola de samba, outros às vezes em um show, em algum lugar, mas alguém levou o evangelho do reino a você e esse evangelho foi trabalhado na sua vida. Por isso ele está dizendo, produzida pelo nosso ministério, ela entrou em nós. Nós podemos testemunhar quando fomos alcançados pelo evangelho, porque o evangelho nos transforma em novas criaturas. Agora, nós seremos trabalhados pelo Espírito, porque ele diz, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Isso é, há um Deus vivo trabalhando na nossa vida, há um Deus vivo trabalhando no nosso ser, no nosso caráter, na nossa personalidade, para que nós sejamos de fato sal e luz, para que através do testemunho de vida da nossa vida, nós possamos ganhar almas para Jesus. O segundo ensinamento do apóstolo Paulo nesse texto, quando podemos testemunhar com a nossa vida, baseado no ensinamento do apóstolo Paulo, quando temos, através da obra de Cristo, fé e confiança em Deus. Você foi trabalhado, alcançado, o Espírito Santo trabalhando em você, o Espírito Santo produzindo em você, e ele vai produzir em você uma nova vida, e nessa nova vida você, através da obra de Cristo Jesus, vai ter fé e confiança. As pessoas olharão para você no dia a dia e vão ver você uma pessoa não desequilibrada, não uma pessoa deprimida, desesperada, sem saber o que fazer. Você vai sempre mostrar que através de Cristo, você tem fé e confiança. A tribulação vem, as adversidades surgirão, você não é como qualquer um, você não vive na mediocridade, você vive acima da mediocridade, você vive acima da média, você vive com um padrão maior, você não é uma pessoa ordinária, você é extraordinário porque foi alcançado por Deus e Deus trabalhou na sua vida, através do Evangelho, o Espírito Santo está trabalhando, então você precisa, através do testemunho pessoal, quando atravessar um vale, quando atravessar um deserto, quando atravessar um momento delicado, você vai manter a fé e a confiança. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, ele vai dizer, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Ele está conosco. E nós vamos testemunhar com a nossa vida para ganhar almas, que temos fé e confiança. Terceiro, quando reconhecemos que a nossa capacidade vem de Deus, nós testemunhamos com a nossa vida, no meio do dia a dia, no meio do mundo mal, no meio do mundo corrupto, não porque somos bons suficientes, não porque nós nos achamos a última bolachinha do pacotinho, não é nada disso, é porque não é por nós mesmos. Paulo diz o quê? Quando estou fraco, aí que estou forte. Eu testemunho com a minha vida que sou carta de Cristo, quando eu reconheço que a minha capacidade vem de Deus. No versículo 3, no capítulo 3 e no versículo 5, desse texto que estamos lendo, na segunda carta de Coríntios, Paulo vai dizer, a nossa capacidade vem de Deus. No finalzinho do versículo, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Como você vai testemunhar com a sua vida? Compartilhando os feitos de Deus, vivendo os feitos de Deus, sendo sal e luz, não por você mesmo no meio das adversidades, porque o mundo jaz no maligno e você está na contramão do mundo, por isso você é chamado de convertido, porque a sua capacidade vem de Deus. E eu encerro dizendo, quarto, quando reconhecemos que temos um ministério, isso é um serviço a cumprir. Quando você sabe disso, eu tenho um ministério, um serviço a cumprir. Eu fui alcançado para alcançar. A minha vida não é mais a mesma. E eu não sou um fim em eu mesmo. Eu sou um meio para cumprir um propósito. E é isso. Deus nos alcançou pelo seu amor. Nós fomos recebidos pelo amor de Cristo e agora temos comunhão porque fomos reconciliados com Deus. E vamos viver uma vida exalando o perfume de Cristo, aonde quer que estejamos e vamos. E precisamos ter essa consciência que assim como Deus nos alcançou, me alcançou e te alcançou, Ele quer alcançar outras pessoas. E nós temos um ministério, isso é um serviço a cumprir. Todo cristão, eu e você, temos um ministério e um serviço a cumprir. Paulo vai dizer isso. Ele diz no capítulo 3, no versículo 6 de 2 Coríntios, no texto que estamos lendo, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, está fazendo uma referência à lei, mas do Espírito, porque a letra mata, a lei matava, a lei era olho por olho, dente por dente, mas o Espírito vivifica. Oh, meu irmão, Deus nos chamou para exercer esse serviço. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está presente na videira verdadeira. Você vai testemunhar com a sua vida, aonde quer que você esteja, ou aonde quer que você vá, cumprindo esse ministério, esse serviço. Já parou para pensar? O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, ele vai dizer que quão maior e maravilhoso será o ministério do Espírito, fazendo uma alusão ao Novo Testamento. Vai ser mais glorioso. Aí a gente para e pensa, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, como não será maior glória o ministério do Espírito, isso é, uma alusão ao Novo Testamento. Aí a gente para e pensa e lembra de Elias, que era do ministério da lei, da letra. Nós lembramos do ministério de Moisés, Noé, entre tantas outras pessoas, Eliseu, Isaías, Jeremias, Zacarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou juízes, que viviam dentro de um contexto totalmente diferente que nós vivemos. E eles fizeram coisas maravilhosas. No entanto, o autor de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, vai fazer alusão a cada um deles. Vai falar de Gideão, vai falar de Baraque, de Débora, de Baraque, vai falar de pessoas que marcaram o seu tempo no ministério de letra, da lei. Alguns deles até fora da lei, que ainda não tinha sido instituída a lei. Mas eles viveram fazendo parte. Aí, Paulo, como disse, vai ser mais glorioso o ministério do Espírito, isso é no nosso tempo,
na nossa vez. Então nós temos o poder do Espírito Santo para, através da nossa vida, o testemunho de vida, nós ganhar alma. Isso é um privilégio. Oh, meu irmão, é como essa série diz, o grande privilégio de ser frutíferos. Você pode ganhar almas através do testemunho da sua vida. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, que você seja sal da terra e luz do mundo. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Querido Deus, a exposição da Tua palavra foi feita e nós acreditamos nisso. Acreditamos que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de pessoas que nos olham e observam os nossos atos, a maneira que nós nos portamos e reagimos ao meio das adversidades e problemas da vida. Ensina-nos, Deus, a reagirmos com fé e confiança. Ensina-nos, Senhor, a desfrutar da capacidade que vem do Senhor. Ensina-nos, Deus, a exercer o ministério e serviço do ministério da nova aliança, como o Senhor disse através de Paulo. Porque nós fomos alcançados pelo Teu Evangelho e aquilo que ainda nós temos limitações, o Teu Espírito está trabalhando em nós para que nós sejamos verdadeiramente a carta de Cristo. Oh Deus, que as pessoas possam olhar para a gente, como Paulo disse no capítulo 3, versículo 2, na sua segunda carta. E elas possam, Senhor Deus, conhecer e ler na nossa vida o princípio do Evangelho, a revelação de Cristo, porque se somos Teus, nós seremos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. E nós queremos ser parecidos contigo e ser uma referência. Unge essa pessoa mais e mais, para que através do testemunho de vida dela, muitas almas se rendam ao Senhor Jesus. Eu oro crendo em Teu nome. Amém. Que privilégio temos agora de poder exercer a nossa generosidade, a mordomia que Deus tem nos confiado como mordomos, administradores daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nessa série nós estamos falando a respeito do grande privilégio, ser frutífero. E somos frutíferos também na nossa vida financeira. Quando nós temos uma maturidade cristã e entendemos a economia de Deus, o sistema de contribuições que Deus estabeleceu através da sua igreja para que venha manter o seu reino na terra com generosidade, nós exercemos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até porque que tudo que temos e tudo que possuímos é do Senhor. Ele apenas confiou às nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. E dentro dessa administração, o Senhor, Ele nos deu duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo de número 9, no versículo 10, eu vou ler na versão nova atualizada, e diz assim, Nova Almeida atualizada, diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dando duas realidades importantes quando recebemos da parte de Deus aquilo que Ele nos confere para administrar. Nós recebemos sementes e nós recebemos o pão. O pão fala-nos de necessidades básicas, fala de alimento. Alimento é algo básico, diário. Então Deus nos dá uma condição, parte daquilo que ganhamos, para administrar com os recursos das nossas necessidades básicas. Nada errado de investirmos nos sonhos que Deus tem plantado e projetado na nossa vida terrestre, na nossa vida profissional, naquilo que ansiamos e desejamos. Mas Deus nos dá outra coisa, qual é? Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que Deus nos dá semente. Semente você não come. O pão, sim, para as suas necessidades você come, mas a semente você planta.
Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não exerce esse privilégio de ser frutífero na vida financeira? Porque é guloso, está comendo a semente, está comendo o pão. Deus te confiou o pão para você comer, para desfrutar daquilo que você necessita e precisa, mas Deus deu o quê? As sementes para você plantar. E nas contribuições são duas maneiras, através dos dízimos que devolvemos ao Senhor e através das ofertas que semeamos. Quando assim fazemos, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, olha o que acontece. Deus também suprirá. Deus é um Deus de suprimento, de provisão. Aumentará as suas sementes e multiplicará os seus frutos. Então exerça a sua mordomia, faça isso. Tenha esse grande privilégio de ser frutífero na vida financeira, na sua vida profissional, exercendo a sua mordomia, sendo generoso. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe em tudo que você colocar as mãos e haja frutos. Deus, nesse momento, diante da explanação da Tua palavra, obrigado pelas sementes e obrigado pelo pão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter esse coração voltado para semearmos no Teu reino. Parte daquilo que recebemos, Deus, e também devolver a Ti os dízimos que são seus, que o Senhor estabelece como um mandamento, e nós queremos fazer com alegria. Abençoa, Senhor, este ofertante, bem como a sua oferta, e abençoa, Deus, este dizimista, bem como os seus dízimos. Que eles possam, Senhor, desfrutar desta promessa, de viver com o suprimento, tendo, ó Deus, as suas sementes multiplicadas, tendo, Senhor Deus, um aumento, Senhor Deus, da Tua provisão na vida financeira. Nós consagramos, declaramos que no nome de Jesus não há nenhuma influência espiritual que prospere da maldade contra a vida desse contribuinte, contra a vida dessa pessoa que exerce a sua mordomia com generosidade. Nós os abençoamos, a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, eu quero sempre estar. Ei! Aleluia, oh, aleluia, 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 oh, existe um lugar aonde a morte não chegará, aonde não haverá tristeza, não haverá dor, nem o sol será necessário, porque o brilho do Cordeiro ilumina tudo. Este lugar é o céu. Você vai receber um novo nome, um novo corpo, novas vestes, e as lágrimas dos nossos olhos Ele mesmo prometeu enxugar. Eu quero agradecer você por essa satisfação imensa de ter dividido esse tempo com você aqui no Conectados com a Palavra. Te aguardo até a próxima quarta-feira, onde estaremos falando sobre mais um episódio dessa série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. Lembre-se, é isso que Deus tem para a sua vida, e o Senhor conta com você, porque através da sua vida, muitas outras pessoas podem ser alcançadas e terem seus destinos mudados, transformados. Você é a carta de Cristo. Você é o evangelho ambulante na terra. Aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sendo frutífero em todas as áreas. Então, muito obrigado por termos dividido esse tempo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo episódio.